Olá, olá meus irmãos, muito boa noite, paz e bem. Já estou vendo aqui que tem algumas pessoas, Teodósio Ramos, Edmilson, meu irmão da Casa de Francisco, seja bem-vindo. Sandra do Monte, Elma, sempre aqui com a gente. Muito boa noite a todos, a esse momento, né? Que a Sociedade de Estudos Espíritas, Casa de Francisco, procura proporcionar, né, nas nossas noites, né? Eu queria aí um retorno aí para ver como é que está a qualidade do som, se não está muito alto. Oi, Célia Fontinelli. Se for possível aí um retorno. Isso aqui é mais um evento, a gente está só aguardando um pouquinho mais para a gente iniciar aqui. Quem puder me retornar aí, me falando como é que tá o som, se tá bom. Paz e bem, Elma. Bom, meus amigos, eu vou começar. Eu creio que o retorno deva estar bom o som, né? Tá ok? Obrigado, Elma. Muito obrigado. Bem-vindos, né? Mais uma vez, boa noite. Esse aqui é um evento que a Sociedade de Estudos Espíritas, Casa de Francisco, mais conhecido pela sua obra social, que é o Lá de Clara, que a gente se reúne, né, através da ferramenta digital aqui, da mídia digital, o Facebook, para fazer um comentário de um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo. E todos os dias, às 8h30, um irmão nosso faz um breve estudo, né, de um tema e traz aqui para a gente refletir um pouco acerca disso. Sionária Menezes, seja muito bem-vinda, paz e bem. Inicialmente vamos fazer a nossa prece, né? Vamos pedir ao bom Pai que nos ilumine aqui, pedir a sua autorização para que os bons espíritos que nos circundeiam nos inspirem, a mim que estou falando aqui, que estudei para fazer essa pequena reflexão com vocês, e vocês que estão aí também do outro lado, que os bons espíritos protejam vocês, para que a gente consiga, né? Tanto eu transmitir bem o comentário, como vocês interpretarem também a luz, né? Com auxílio dos bons espíritos que todos nós sabemos que nos acompanham também, né? Então, agradecer a Deus e vamos lá, né? Hoje, gente, nós trouxemos aqui um tema que está muito, né? Está muito evidente para a gente aqui, que questão de aflições, né? Que nós estamos passando, e mais agora, muito mais evidente, a gente consegue, né, perceber com maior ênfase, porque amplia, né, em função dessa questão da pandemia, né? Mas tem lá um trecho, bem-aventurados os aflitos, né, segundo Jesus, está lá no capítulo 5, e eu vou fazer um comentário acerca do item 13, que está dentro do tema motivos de resignação. Antes de entrar de fato no tema, e aí eu fiz até esse comentário que todos nós que estamos nessa orbe, nós estamos sofrendo, né? E Lacordaire, lá no capítulo 5, item 18 do Evangelho segundo o Espiritismo, o espírito de Lacordaire, né, desencarnado já, mas já em 1863, esse espírito lá em Rafre, traz uma comunicação, né, dizendo que quando Cristo disse, bem-aventurados os aflitos, o reino dos céus lhe pertence, ele não se referia de modo geral aos que sofrem, porque todos nós sofremos, né? Seja quem esteja nos tronos, né? Seja quem tenha bens, seja quem não tem nada.
que vive, passa pela prova da pobreza. Mas poucos são os que sofrem bem, né? Poucos são os que compreendem que as provas bem suportadas é que podem nos conduzir a Deus, né? E eu queria fazer assim, puxar aqui, porque vai ser muito importante para o tema que nós vamos refletir aqui, que são os princípios que sustentam a doutrina dos espíritos, porque nós somos espíritos encarnados, tá? Então, a doutrina dos espíritos, ela tem a crença, tem como princípio a crença em Deus. Nós acreditamos na existência de Deus, em como as suas justiças, nas suas leis. Nós cremos também na imortalidade da alma, né? Nós só vivemos um ponto, né? Cremos também que é possível essa comunicação entre os ditos mortos, que são os desencarnados, que não estão nesse corpo, né? Com os vivos, que somos nós que estamos encarnados. Cremos também na crença na pluralidade das existências, né? E com isso, a questão da lei da reencarnação, e com isso se dá a lei do progresso. E cremos também na pluralidade dos mundos habitados. Por que eu fiz isso? Porque o tema que eu trago hoje são motivos de resignação. O que é resignação, né? É submissão à vontade de alguém ou o seu destino a alguém. No nosso caso, né, nós nos submetemos à vontade de Deus. O tema 3, ele começa assim. O homem pode suavizar ou aumentar a amargura das suas provas pela maneira que encara a vida terrestre. Tanto mais sofre ele, quanto mais longa se afigura a duração do seu sofrimento. Ora, aquele que encara pelo prisma da vida espiritual, apanha num golpe de vista a vida corpórea. Ele a vê como um ponto no infinito, compreende-lhe a brevidade e reconhece que esse penoso momento passará bem depressa. A certeza de um futuro próximo mais ditoso o sustenta e anima. Longe de se queixar, agradece ao céu as dores que o fazem avançar. Isso é muito importante, né? Veja aqui, ó, quanto mais você acha que é longa, né? Isso aí depende do ponto de vista de onde você está vendo, e Einstein traz para a gente a lei da relatividade, que é muito do ângulo em que eu vejo. Se eu vejo pelo ângulo da vida espiritual, porque nós somos espíritos, nós estamos encarnados nesse momento e daqui a um momento nós não vamos estar mais com esse corpo, vamos estar no mundo espiritual e vamos lá perceber pela lei da reencarnação que nós vamos ter outra oportunidade. Há uma conta que fazem que nós espíritos imperfeitos ainda, que nascemos, fomos criados por Deus, temos um ponto inicial, mas somos imortais. Só nós já temos aí, tem uma conta que o pessoal faz, que os especialistas fazem, que nós já tivemos em torno de umas 800 reencarnações. Se você vê, e outro detalhe, o movimento, a frequência do mundo espiritual é bem maior do que o movimento que nós tivemos aqui. Então, um ano aqui são segundos, milésimos de segundo no mundo espiritual. O que eu quero dizer com isso? A vida encarnada, o momento em que a gente passa de sofrimento aqui é um pontinho. Se você parar para pensar, 800 encarnações. Nós vivemos uma delas. E vários outros momentos em que nós passamos no mundo espiritual, né? E como existe a lei do progresso, o sofrimento que nós passamos é mais um aprendizado para que nós consigamos atingir mundos melhores. Não é consolador saber disso, né? Contrariamente àquele que apenas vê a vida, aí continua o texto no item 3,
a vida corpórea, por exemplo, se eu ver só esse momento aqui, tem uma coisa que eu gosto muito de comparar. Às vezes a gente vê uma pessoa bem de vida, né? Mas não sabe o que foi que essa pessoa passou para chegar até essa condição, a esse momento feliz, né? Não sabe as dores que ela passou para conseguir uma determinada coisa. A gente só vê o ponto de chegada. É a mesma coisa, né? Se você está vendo aqui só esse corpo, aí você, poxa, quando é que isso vai acabar? O sofrimento fica muito grande, como diz nesse item aqui. Contrariamente, para aquele que vê apenas a vida corpórea, interminável lhe parece esta vida, e a dor oprime todo o seu peso. Ao contrário daquele que vê, continua o texto, daquela maneira de considerar a vida sob o ponto de vista espiritual, resulta ser diminuta, né? Olha, se é só um pontinho, vai já passar. Eu já vivi 1000 anos, né? Desde que fui criado 2000 anos, bilhões de anos, milhares de anos. Estou vivendo só o quê? 80 anos da minha existência espiritual. Passa rápido. Se você for ver, passa muito rápido. Resulta que essa visão, a gente dá pouca importância, né? Sentir-se assim, passa a se ver de uma forma moderada. Qual é o resultado dessa visão? Daí, aí o texto diz, daí tira ele uma calma e uma resignação tão úteis à saúde do corpo como da alma. Ao passo que a inveja, o ciúme e a ambição voluntariamente se condena à tortura e aumenta as misérias e as angústias de sua curta existência corporal. E realmente isso. Você fica estressado e a gente sabe que o estresse faz mal até esse corpo, né? Com essa visão também muda a forma que a gente percebe as nossas relações, tá? Nós passamos a julgar menos, porque percebemos que naquele outro irmão, ele vai passar pela mesma coisa, ele está passando pelas mesmas aflições com ele, e percebe que se alguém tem uma má conduta hoje, amanhã ele não vai ter mais, porque ele próprio vai sofrer as consequências dessa má conduta. Com isso, nós passamos a julgar menos, né? A julgar menos. E passamos também a nos culpar menos, porque nós achamos que, às vezes, nós não contribuímos com a evolução de alguém, nós somos culpados, né? Pela má conduta de nossos filhos, por exemplo. Nós fazemos tudo para que eles entrem numa caminhada, por exemplo, boa, mas, né, ele tem também, aquele seu filho é um espírito com várias existências que está ali passando por uma prova, está lá estudando nessa escola que é esse planeta, aprendendo a se portar melhor como um espírito, né? E vai entender que sofre essas consequências, né? Eu trago para vocês agora um texto aqui que eu acho que vai sedimentar a ideia que eu quero a reflexão que eu quero levar para vocês, que é o texto que se chama A Maior Aflição. É um texto do espírito de André Luiz, que está no livro lá, Vivendo o Evangelho. Esse texto foi psicografado, né, uma psicografia de Antônio Baduí Filho, e esse espírito de André Luiz, que é muito falado, né, no meio espírita, para quem está aqui que não é espírita, ele traz esse texto através desse médium, né? O texto começa assim: se você atravessa a hora mais difícil, observe estas recomendações. Fuja da revolta, mantenha calma, entenda a situação, evite o desespero, porque só maltrata mais a gente, sustente a coragem, revigore a fé, prossiga com otimismo, cultive a resignação, aceite a realidade, use o discernimento, faça o possível,
Exercite a prece. Pense na reencarnação, que você vai ter uma oportunidade para fazer diferente. Considere a imortalidade da alma. Fortaleça a esperança. Creia na bondade divina. Creia em Deus. A experiência no corpo físico não pressente do sofrimento, porque todos nós sofremos. Necessário, e esse sofrimento é necessário ao aperfeiçoamento espiritual. Mas a compreensão da vida eterna, através das lições do Evangelho, é sempre um bálsamo que alivia na provação dolorosa, porque passamos nesse ponto da nossa existência. Nos momentos, vamos nos lembrar disso, complementa André Luiz, nos momentos aflitivos, a maior aflição é estar afastado de Deus. Vamos confiar nele, resignação, colocar a nossa vida nas mãos de Deus, como fez Jesus, como compreendeu Jesus, como compreendeu tantas almas que ao seguirem Jesus estão com essa paz, com essa calma, que todos nós um dia vamos conseguir alcançar. Queridos irmãos, essa era a reflexão que eu queria trazer aqui para vocês, deixar com vocês e dizer que todas essas aflições que nós estamos vivendo nesse momento, as pessoas que estão nos hospitais sofrendo, vamos rezar por elas, orar por elas, pedir a cura delas mediante o fortalecimento da fé delas, de que Deus é Deus e de que Deus vai proporcionar cura. Muito que eu torço que seja cura do corpo, mas mais ainda da alma. Queridos irmãos, uma boa noite. Fiquem todos com Deus. Que tenhamos um restante de semana muito produtiva com Jesus. Confiemos em Jesus.